Revelado o conteúdo oculto. No divórcio, uma filha traz um milagro transformador e chocante. No terceiro ano de Jeoaquim, sob a sombra das alianças e intrigas do reino de Israel, na adorável cidade de Sunem, havia uma sunamita, uma mulher de notável dignidade e fé. Casada, porém marcada pela tristeza de não ter filhos, seu coração pulsava entre a esperança e o desespero. Todos os dias, ao olhar para o céu, ela orava pedindo pela bênção de um filho, um desejo que parecia tão distante quanto as nuvens que passavam. Foi neste clima de anseio que a vida dela tomou um rumo inesperado com a chegada do profeta Eliseu. Certa vez, ao passar por Sunem, Eliseu foi convidado a se hospedar na casa da sunamita. Ela, ciente da presença do homem de Deus, fez um ato altruísta e construiu uma pequena sala para ele, onde poderia descansar e se alimentar. Em gratidão, Eliseu, com a permissão de Deus, anunciou à mulher que ela teria um filho. O milagre aconteceu e, como uma flor que desabrocha na primavera, um menininho nasceu, trazendo luz e alegria para sua vida amarga. Entretanto, essa alegria reluzente não durou muito. Em um dia fatídico, enquanto o menino ajudava seu pai no campo, gritou de dor e caiu. Quando a sunamita recebeu a notícia, um desespero avassalador a envolveu. Ela tomou a criança em seus braços, o coração despedaçado, e viu o pequeno corpo se inerte, afirmando a cruel realidade de que o milagre havia se tornado um pesadelo. Mas essa mulher, que conhecia o poder da oração, não permitiria que a dor a dominasse em silêncio. Determinada, ela decidiu buscar Eliseu, acreditando que ele poderia fazer a diferença. Com fé ardente, abandonou a casa e tomou o caminho até o Monte Carmelo. As vozes da sociedade murmuravam ao seu redor, condenando sua ousadia. Uma mulher não deveria agir assim, diziam, mas seu desespero falou mais alto. Ao chegar à presença do profeta, com lágrimas nos olhos, clamou: meu Senhor, o filho que me deste está morto. Sua voz ecoou como um grito de fé e desespero sobre a terra, atingindo o coração de Deus. Eliseu, movido pela dor da sunamita, ordenou a Gease que corresse para a casa e colocasse a vara sobre o menino. Mas a interação parecia não surtir efeito. A vida se mantinha distante. Nesse momento, o peso da tragédia parecia esmagar ainda mais as esperanças da mulher. Como a escuridão envolvia o espírito dela, a necessidade de um milagre se tornava mais urgente. Eliseu, tocado e determinado, decidiu ir até Sunem. Sua caminhada era uma reflexão da força da fé da sunamita, que mesmo com a tragédia a cercando, se recusava a desistir. Quando chegou à casa, encontrou o menino sobre a cama, e todos aguardavam com a respiração suspensa. Eliseu se deitou sobre a criança. A atmosfera estava carregada de expectativa, como se a própria criação estivesse esperando o retorno do espírito àquela vida preciosa. Neste momento, um profundo dilema ressoou. Seria esse ato profético o caminho para a restauração do milagre ou a confirmação da sua perda? Assim, a sunamita, com seu coração repleto de fé, estava prestes a ver o desfecho do plano de Deus, uma intersecção entre a dor humana e o poder divino. O que acontece quando a fé colide com a tragédia? A resposta estava prestes a ser revelada. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, a intensidade do momento era palpável. Ele orou ao Senhor, clamando por vida. A mão do profeta repousava sobre a cabeça da criança e, em meio ao silêncio radiante, um fervor espiritual enchia o ar. Era como se o próprio céu sussurrasse promessas de ressurreição e de esperança. Os minutos passaram, envolvendo a casa em um misto de temor e expectativa. A sunamita estava paralisada, seus olhos fixos no profeta, a mente turva por pensamentos e orações entrelaçadas. O que Deus havia planejado naquele instante? A criação retinha a respiração e um sentimento reverberava entre aqueles presentes.
estava prestes a ocorrer algo extraordinário. Finalmente, o corpo do menino começou a estremecer. Gently e repentinamente, o espírito que havia partido da criança começou a regressar à sua forma inerte. Eliseu se ergueu e, com um profundo suspiro, diz: chama a sunamita. Assim, Geazi, ainda estupefato com a cena, obedeceu e trouxe a mulher até o profeta. Quando ela entrou, uma nova luz brilhava nos olhos de Eliseu. Receba teu filho, proclamou, gesticulando para a criança agora despertada. A sunamita, atônita e transbordando de gratidão, lançou-se aos pés do homem de Deus, rendendo-se em um louvor genuíno. Agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor em tua boca é verdade. Verdadeiramente, o milagre que havia se desenrolado na casa da sunamita não era apenas a ressuscitação do menino, mas uma forte evidência do poder divino que transita entre o céu e a terra. A mulher abraçou seu filho e lágrimas de alegria brotaram de seu coração. O que a dor parecia ter levado, Deus havia devolvido em triplo. Com a casa mais uma vez cheia de riso e vida, aquela cena em Sunem cuidou de ameaçar a rotina da cidade. As notícias se espalharam, e logo pessoas de toda a parte vinham ouvir sobre o Deus que pode transformar tragédias em milagres. A fé da sunamita se tornara um testemunho poderoso, inspirando esperança onde antes só havia desespero. Porém, à medida que a primavera da vida parecia florescer, as nuvens da calamidade não estavam longe. Enquanto Eliseu e a sunamita celebravam a restauração, uma sombria notícia se aproximava de Israel. O reino enfrentava um tempo de dificuldades. Os inimigos se aglutinavam ao redor e uma severa fome se instalava, fazendo tremer até os mais nobres de coração. O som de sinos e tamborins, anunciando o retorno da glória, entrelaçou-se ao som distante de pragas e misérias que se aproximavam. O que a sunamita não sabia era que seu testemunho estava prestes a se tornar uma chaga para um novo milagre. Na quietude de sua casa, a dúvida começava a sussurrar novamente em seu coração. Como poderia uma bênção ser acompanhada de tantas provações? Assim, enquanto a luz parecia prevalecer, um novo dilema estava se formando, levando à menção do lamento em questões do reino. As intersecções entre fé e desespero continuavam, e um novo capítulo estava prestes a ser escrito na história de Eliseu, da sunamita e da nação de Israel. O plano soberano de Deus estava muito além do que os olhos podiam ver. O futuro ainda guardava surpresas que reforçariam a promessa de que, através da dor, a verdadeira glória de Deus seria revelada ao seu povo. A aflição sobre Israel crescia como tempestade prestes a se desabar. As famintas vozes da nação ecoavam em cada rua, em cada coração aflito. A era de prosperidade que tantas vezes foi proclamada, agora cedia lugar ao clamor pela sobrevivência. Enquanto isso, na casa da sunamita, seus dias pareciam um eco do mistério divino. Ela abraçava seu filho como um frágil botão de rosa que desabrocha em meio à mais amarga das neves. Mas a destemida tenacidade de sua fé ainda pulsava em seu ser. Ouvi rumores de uma fome devastadora, murmurou Geazi ao aproximar-se de Eliseu. Os cavaleiros traziam detalhes do inimigo e das pragas que assolavam a terra, e um sentimento de urgência começa a envolver os que rodeavam o profeta. Eliseu, imperturbável diante da tempestade, buscou a voz do Senhor. Em seu íntimo, o espírito do profeta sabia que este, mais uma vez, seria um momento em que a intercessão divina se manifestaria. Ele se voltou para Geazi. Vai e diz ao povo que preparem-se para o que vem, pois o Senhor trará socorro em meio à calamidade. Enquanto isso, a sunamita, perplexa, contemplava a possibilidade de perder não apenas a fartura, mas também o milagre que recebera. As sementes de desespero que ela havia banido de seu coração começaram a germinar,
ameaçando a maravilhosa obra que Deus havia feito. Dizendo a si mesma que tinha visto a face de Deus na ressurreição de seu filho, ponderou se poderia confiar novamente. A dúvida se arrastava como uma sombra em sua alma. Foi então que um homem, por ordens do rei, chegou à sua porta. O palácio em sua fronteira há muito ignorou a necessidade do povo, mas agora buscavam sabedoria entre aqueles que conheciam o Senhor. A mulher de Sunem, exclamou o emissário da coroa. O que ela podia oferecer em tempos de necessidade? Eis que a sunamita, em sua sabedoria, lembrando-se de cada palavra e ato de Eliseu, decidiu por um caminho inusitado. Dirigiu-se ao rei em busca do profeta, levando consigo a profunda fé que havia cultivado em seus anos de serviço ao Senhor. Quando o rei a viu, as palavras da mulher ressoaram como trovão. Ó rei, enquanto a palavra de Deus vive, eu creio que a nação encontrará graça e abrigo sob suas asas. Ela narrou a história de seu filho, do milagre e da bondade de Deus manifestada através de Eliseu. Se até aqui Deus me sustentou, não desacredite agora que Ele é capaz de restaurar a terra que desejei, concluiu ela. Então o coração do rei, lembrando das antigas promessas de Javé a Israel, começou a se mover, e a compaixão despertou enquanto ouviu os clamores da mulher. No entanto, não passaram muitas horas, e os rumores da fome tornaram-se mais intensos. Olhando para o céu, Eliseu percebeu que uma intervenção divina estava prestes a ser revelada. O Senhor não se esqueceu de seu povo, e um momento de milagres estava se aproximando. Com um olhar penetrante, Eliseu fez uma declaração profética. Assim diz o Senhor, neste tempo de provação, em meio ao lamento, um maná que não se vê virá e saciará a fome de muitos. Preparem-se, pois aqueles que forem fiéis à palavra de Deus verão a glória que vem. E enquanto a sunamita à porta moldava seu futuro em fé, os ventos da mudança sopravam, e a nação se preparava para receber um milagre transformador e chocante. Um novo dilema estava por vir, um divórcio entre a certeza das trevas e a luz da esperança. Quando seus aspectos mais sombrios e as pragas da terra pareciam sobrepujar a fé, o verdadeiro plano de Deus começava a ser revelado. A interseção entre a graça e a calamidade estava prestes a mostrar que, mesmo no desespero, as promessas de um novo amanhecer seriam cumpridas. A aflição na terra de Israel continuava a aumentar como lamentos flutuando no ar pesado da fome. Mas, em meio a esse colapso, um fio de esperança começava a se entrelaçar ao destino do povo escolhido. Enquanto Eliseu se preparava para as promessas que o Senhor lhe havia outorgado, a sunamita, corajosa e resoluta, ali permanecia, seu coração pulsando em concordância com os desígnios divinos. Ele sabia que a calamidade se tornaria um campo fértil para a demonstração da glória de Deus. Naquela mesma hora, os oficiais do rei discutiam a iminente crise. De onde virá nosso alimento? Indagava um dos nobres ao chefe da guarda. Não podemos ignorar a aflição do povo, mas os nossos armazéns estão vazios. O que fazer? A murmuração e o desespero começavam a propagar-se entre as gentes. Na casa do profeta Eliseu, buscando direção, se lançou em fervorosa oração. O Senhor o encontrou nesse clamor e uma palavra pesada, cheia de autoridade, ecoou em seu coração. Envie homens ao caminho dos sírios e prepare-os para o que eu farei entre os cananeus e os homens de sua terra. A ordem divina era clara, e Eliseu sabia que a liderança precisava ser firmada. Ele chamou Geazi e os outros discípulos que estavam com ele. Haverá um movimento em breve, e o Senhor trará libertação com a força de seus milagres. Vão e preparem-se para este momento de graça que está prestes a ser revelado. O clima gravoso na cidade era palpável, mas os servos do Senhor se alistaram, prontos para levar a mensagem de esperança.
O homem e a mulher de Valência estavam prestes a se encontrar com o sobrenatural. A ação estava a ponto de acontecer. Em outra parte, em meio ao desespero e à penúria, um grupo de leprosos se reuniu nas bordas do acampamento sírio. Vendo-se sem saída, um deles se lembrou de que, quando a fome consome o corpo, a morte poderia ser a única alternativa. Se ficarmos aqui, morreremos de qualquer maneira. Vamos até o acampamento deles, e se nos deixarem viver, viveremos. Se não, também morreremos. E assim, eles se levantaram e calçaram a determinação da vida sobre seus pés. Ao se aproximarem do acampamento dos inimigos, a ação de Deus se manifestou poderosamente. O Senhor havia causado um grande estrondo no acampamento sírio. A sonoridade de carros de guerra, de homens marchando em galopante aflição. Eles, pensando que os israelitas haviam engajado uma aliança poderosa, fugiram em pânico, abandonando seus alimentos, suas riquezas e deixando tudo para trás. Os leprosos, diante do inesperado, começaram a explorar as tendas desertas. Ali estavam os mantimentos, os pães, os vasos de vinho e ouro. Em sua incredulidade, começaram a partilhar entre si a abundância, mas uma palavra de advertência os atingiu. Não devemos fazer isso. Hoje é um dia de boas novas, e se ficarmos calados, um grande mal cairá sobre nós. Com os corações inflamados, correram de volta para a cidade, com a mensagem viva de que os inimigos haviam fugido e que a abundância estava à espera. A sunamita, ao ouvir o que tinha acontecido, sentiu seu coração levantar-se numa nova esperança. O clamor daquela nação estava prestes a ser respondido não apenas com alimento, mas com um renovo espiritual. Enquanto isso, Eliseu, junto a Gease e seus discípulos, testemunhavam uma transformação poderosa à luz da bondade de Deus. O que parecia estar perdido levantava-se agora com vigor. Assim diz o Senhor, declarou Eliseu com fervor. Os últimos que foram desprezados e deixados de lado são os que trarão a mensagem de esperança ao restante do povo. E eis que, enquanto o sol se punha, um novo amanhecer se aproximava. As sombras das pragas e fome começavam a se dissipar, mas o plano soberano de Deus ainda não havia se revelado totalmente. O que viria a seguir na história de Israel traria maiores mudanças, revelações inesperadas e um chamado à confiança num Deus que não falha. Os desígnios do Senhor estavam a caminho, e novos ciclos de milagres se formavam à vista de todos, que agora olhavam para o céu em busca da glória prometida. O dia se levantou com um brilho propício, aquecendo as esperanças que começavam a florescer entre o povo de Israel. As notícias da fuga dos sírios e da abundância descoberta pelos leprosos trouxeram um suspiro de alívio, mas a boca do Senhor ainda tinha segredos a revelar. Eliseu, em sua habitação, pressentia que o plano de Deus continuaria a se desdobrar de maneiras que ninguém poderia imaginar. Ele se voltava frequentemente para a oração, buscando discernimento nas Escrituras que aquele povo tanto reverenciava. O coração do homem pode fazer muitos planos, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Provérbios 19:21. Quão certo era isso, pois Eliseu compreendia que cada palavra proferida por Deus tinha poder e destino. Os portões da cidade estavam agitados. Ouvindo sobre o que havia ocorrido na campina, homens e mulheres se reuniram, corações pulsando de expectativa. "Usem o que temos e o que o Senhor nos deu", exclamou um dos anciãos, sua voz poderosa cortando o murmúrio da multidão. Enquanto isso, a sunamita, que já havia experimentado a bondade de Deus através do ministério de Eliseu, decidiu que sua voz deveria também ser ouvida. A corajosa mulher subiu até a casa do profeta, seu coração transbordando de fé. "Eliseu, homem de Deus, não devemos ficar inertes diante deste milagre. A palavra de esperança precisa ser anunciada."
Não apenas as sementes físicas, assim como os pães e vinho, foram multiplicados, mas precisamos da verdade do Senhor para ser espalhada em todo lugar. Eliseu olhou para a mulher com um sorriso encorajador. Ele percebeu que Deus havia levantado uma voz de fé para o bem da nação. Assim, ele pronunciará: vá e conte ao povo. O Senhor opera através daqueles que estavam à margem, e você é a porta pela qual a fé se manifestará. Não tardou a mulher a partir, despertando ânimo na cidade. As novas flutuaram de boca em boca, e o cessar da fome começou a dar lugar à esperança renovada. Neste cenário, porém, no meio das celebrias vozes de quem esperava e ouvia, uma outra história estava em andamento. Dos esgotos da necessidade, um homem perdido e tomado pela mágoa andava pelas ruas, um jovem que enfrentava uma crise. Chamaram-no de Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul. O lar que conhecera já não era mais que um eco distante, e sua condição de aleijado reforçava as sombras que a culpa e a dor lhe traziam. Ele ouviu rumores de mudança e milagres, mas também se sentia desprezado e rejeitado. Como posso me erguer debaixo do peso da maldição familiar? Murmurava ele a si mesmo. Mas um eco ainda mais profundo falava em seu coração, um chamado para buscar. Seria o tempo de Deus também, um tempo de renovo para ele. Por sua vez, enquanto os jovens estavam se armando com a vida e a energia trazidas pela promessa, os líderes da cidade se tornavam cada vez mais cautelosos. Se os sírios retornarem em força, o que será do povo? Precisamos estar prontos, sussurravam entre si. O medo ainda assombrava os rostos, mas agora havia um novo fator a considerar. O que os leprosos trouxeram de volta poderia ser apenas o começo de algo muito mais grandioso. E dentro do reduto de orações, elevar-se-ia um novo pedido. Eliseu, percebendo algo no espírito, virou-se para Geazi e disse: quando todos estiverem prontos, preparem-se para que o Senhor entre em cena de uma maneira desconcertante. Um milagre ainda maior está por vir. Assim, as páginas da história começavam a preencher-se com novos capítulos de esperança e restauração. A determinação do povo e a voz da sunamita imbuída de coragem estabeleciam as bases de uma transformação que se prolongaria por gerações. Mas havia algo que ainda não havia sido completamente revelado: a ligação entre Mefibosete e a promessa que se aproximava. Quando os últimos forem os primeiros, o desdenhado será exaltado. Uma história de restauração nos espera, e o Senhor terá seu nome glorificado, murmurava Eliseu. Estava claro que Deus tinha um plano soberano, e o tempo da revelação se aproximava. O que estaria por acontecer superaria todas as expectativas humanas, e o povo precisaria estar preparado, pois por trás de cada milagre havia uma história oculta de amor e redenção, aguardando para ser descoberta. As horas passaram, e o sol já começava a se ocultar no horizonte, quando o povo de Israel se reuniu novamente nas praças da cidade. As vozes se uniram em louvores e orações, como o som de um novo amanhecer que ecoava através do deserto da desesperança. A quantidade de alimento e a nova vitalidade se espalhavam como luz, e a expectativa estava palpável. Mas Mefibosete, ainda perdido em seus tormentos, se sentia como um espectador invisível. Enquanto isso, a sunamita, encorajada pelo profeta, caminhava de casa em casa, compartilhando a palavra de esperança com fervor. Venham, vejam as maravilhas do Senhor. Ele não esqueceu de nós. Sua fé reverberava como um alto clamor que ressoava entre aqueles que buscavam razões para acreditar novamente. O povo, cansado e faminto, começou a se reunir em maior número ao seu redor, atraídos pela certeza de que o Senhor operava em suas vidas. Mas a alegria coletiva começou a ser marcada por uma inquietação.
Um mensageiro apressado chegou da fronteira, seu rosto pálido e ofegante. Ouçam, irmãos, os sírios estão se reunindo para atacar novamente. Temos pouco tempo. A notícia se espalhou rapidamente, e a multidão que antes vibrava de empolgação, agora se mostrava atemorizada. Como é possível isso? Muitos se perguntavam. Deus não nos disse que o sofrimento terminara. Mefibosete, escondido nas sombras, ouviu as murmurações e sentiu seu coração disparar. Ele se lembrou das promessas de seu pai e da misericórdia que Deus havia estendido à sua linhagem. Se eu me aproximar do Senhor, quem sabe não receberei a sua graça. O desejo de buscar respostas ardia dentro dele como fogo em palha seca. Movido por um impulso inexplicável, Mefibosete se ergueu e começou a se dirigir lentamente ao centro da agitação. Ele hesitou, pois a insegurança ainda o dominava. Seria aceitável. Ele chegou a se perguntar se apenas o desprezo o aguardava em vez do acolhimento. No entanto, uma voz ainda mais forte sugeria que era chegada a hora de agir. Se sou parte do plano do Senhor, então preciso me colocar na linha do que Ele deseja realizar. Nesse momento, Eliseu, que observava todos os movimentos do povo, discerniu que algo novo estava prestes a acontecer. Ele se virou, e por um instante, seus olhos se encontraram com os de Mefibosete. O profeta viu a dor e a anulação, mas também viu um brilho de esperança. Mefibosete, venha até mim! Gritou Eliseu, sua voz ressoando com autoridade divina. Todos os olhos se voltaram para o jovem, que paralisara por um momento. O peso do passado e as inseguranças tentaram segurá-lo, mas em seu íntimo ele percebeu que a sua busca tinha um propósito. Com um esforço tremendo, começou a se mover em direção ao profeta. Eliseu, vendo o jovem se aproximar, lembrou-se das palavras do Senhor. E todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra. Lucas 11:10. Uma nova esperança surgia à vista, e uma onda de murmúrios repletos de curiosidade percorreu a multidão. O que fará ele, o filho da perda, diante de um profeta? Assim que Mefibosete se aproximou, Eliseu proclamou: Este é o tempo de restaurar. Deus não rejeita os que se achegam com fé. Seu passado não define seu futuro, e o Senhor lhe tem reservado um propósito que se desenrolará diante de nós. A multidão silenciou, experimentando uma mistura de espanto e expectativa. Mefibosete, em um ato de humildade e entrega, caiu de joelhos, lágrimas de dor e alegria se misturando enquanto ele clamava: Senhor, quebra as correntes do meu passado, que eu não seja mais conhecido pelo que fui, mas pelo que tu me tornarás. Era como se a promessa de restauração ecoasse pela cidade, despertando almas adormecidas. A luz começou a invadir a obscuridade, e os olhares de descrença começavam a se transformar em fé. Eliseu ponderou, porque neste momento ele sabia que Deus estava prestes a fazer algo além da imaginação. A conexão entre Mefibosete e o plano divino estava mais profunda do que eles poderiam compreender. Um descendente que foi perdido, mas agora encontrado. Um milagre transformador que revelará como a misericórdia é maior que a rejeição. O Senhor está prestes a revelar o que está oculto na restauração de sua promessa. Assim, sob a direção divina, o próximo ato da história aguardava em um suspense sobre as águas da providência, prestes a juntar a glória de Deus e a necessidade humana em um único e poderoso milagre. Mefibosete permanecia de joelhos, cercado pela expectativa dos que o observavam. Os murmúrios da multidão se silenciaram por completo. O ambiente estava carregado de uma tensão sagrada, onde cada coração palpitava em sincronia com as palavras de Eliseu. Era um momento decisivo, moldado pela promessa divina de transformação. Levante-se, Mefibosete, ordenou Eliseu, sua voz plena de compaixão. Deus tem um plano para você que transcende suas limitações.
O Senhor não apenas restaurará seu corpo, mas também seu espírito. Mefibosete ergueu o olhar, ansioso e expectante. As lágrimas ainda escorriam em seu rosto, mas uma nova determinação começava a tomar forma em seu coração. Ele já não era apenas o filho de Jonatas, o homem aleijado e sem esperança, mas sim um vaso chamado a manifestar a glória de Deus em meio à adversidade. O profeta estendeu a mão, e ao tocá-lo, uma onda de poder percorreu o corpo de Mefibosete como um vento impetuoso. Assim diz o Senhor: eu restaurarei a sua sorte, e você será como um Eldorado entre os perdidos, proclamou Eliseu. E a multidão começou a vibrar. Preparem-se, pois um milagre está a caminho. Neste momento, uma inquietação surgiu no horizonte. Os sinais do acampamento sírio eram visíveis ao longe, e a pressão do inimigo se aproximava. A perspectiva da guerra pairava sobre o povo como uma sombra ameaçadora, e os murmúrios de ansiedade começaram a ressurgir. O que faremos agora? Muitos perguntaram, o temor se esgueirando em seus corações. Confiarei no Senhor, gritou Mefibosete, sua voz carregada de firmeza. Se Deus está comigo, quem poderá ser contra mim? As palavras foram como chamas que acenderam a coragem nos presentes. Eliseu viu o fervor na face do jovem e sabia que aquela atitude poderia ser a chave para um destino mudado, não apenas para ele, mas para toda a nação. O profeta levantou as mãos, enaltecendo ao Senhor. Escutem, ó Israel, o Deus das batalhas está conosco nesta hora. Leiam em Salmos a promessa que diz: ele acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. Levante-se e prepare-se para a ação. Pelos próximos minutos, o povo trabalhou junto, seus corações pulsando em unidade. Mefibosete, agora cheio de fé, começou a coordenar as tarefas, inflando esperança entre os que estavam ao seu redor. A cada passo, ele se transformava em uma nova criação, destemido e corajoso, uma evidência viva da canção de redenção que Deus estava compondo. Enquanto isso, na periferia do acampamento israelita, um grupo de espias sírios se aproximava. Eles escutavam as vozes firmes, sentindo que algo estava prestes a acontecer. A liderança do exército sírio estava ciente das vitórias anteriores, mas agora havia um eco de mudança que ameaçava seu controle. A confiança que havia descido sobre o povo de Deus era palpável. Naquele instante, Eliseu, em oração fervorosa, sentiu um movimento sobrenatural sob suas palavras. Ó Deus, revela-te nesta batalha, assim como te revelaste nas águas do Mar Vermelho. Permita-nos ver tua glória mais uma vez por meio de um milagre coletivo. Então, num abrir e fechar de olhos, um vento poderoso soprou através do vale e um trovão ressoou. Os sírios pararam em seu avanço, confusos e temerosos. Eles olhavam para o que parecia uma tempestade se formando nas nuvens, e os sussurros de temor aumentaram em seus corações. O que é isso? Murmuraram, sentindo a presença de algo maior. Deus estava em ação. O plano divino que se desenrolava sobre Israel era uma promessa de vitória, e a história do povo estava prestes a ser transformada. A fé de um homem que antes se sentia como um espectador tornava-se agora a centelha de um renascimento para uma nação inteira. Assim, enquanto a batalha espiritual se intensificava sobre as montanhas, a dança do destino seguia seu curso. A intercessão de vidas estava prestes a ser realçada por um milagre que transcenderia a imaginação de todos. Um clamor se levantava entre os filhos de Israel pelas promessas de Deus, e as portas da providência se abriam com uma nova revelação. Quando a aflição parece maior do que a esperança, lembre-se, Deus é fiel às suas promessas, gritou Eliseu. E naquele momento de crise, aguardava-se ansiosamente a manifestação do amor soberano de Deus, prestes a revelar planos que ainda não haviam sido revelados.
A história de Mefibosete e a batalha que estava por vir eram apenas o começo do que o Senhor tinha reservado para o seu povo amado. O som de passos apressados ecoava pelo acampamento, enquanto Mefibosete coordenava seu povo com fervor. Ele não apenas se levantara em corpo, mas também em espírito, sentindo a presença de Deus como nunca antes. Com cada ordem dada, a confiança se espalhava, como um fogo que se alastrava em um campo seco. A nuvem que se formava no céu não era apenas um sinal de tempestade, mas um prenúncio da intervenção divina que estava para vir. "Revistam-se de armaduras!" exclamou Mefibosete, sua voz ecoando entre as tendas. "Preparem suas espadas e fortaleçam seus corações mediante a verdade do Senhor. Deus está com nós." A multidão agora se movia como um só corpo, unida em um propósito. Até mesmo os mais velhos, que costumavam se sentar à sombra, levantaram-se e foram ao campo. A transformação do jovem havia despertado em cada um deles uma lembrança de quem eram por direito. Um povo escolhido, amado por Deus. Assim, sob a direção de Eliseu, que seguia em oração ininterrupta, o amanhecer era marcado não por uma batalha iminente, mas pela promessa de coragem e esperança. O profeta sentia em seu espírito que o Senhor estava prestes a realizar um sinal magnífico. A multidão aguardava, ansiosa, determinados a ver a mão de Deus em ação. Enquanto os israelitas se organizavam, os espias sírios, ocultos nas sombras, observaram com crescente confusão. "O que está acontecendo?" questionaram entre si. "Por que eles se movem com tanta determinação?" A bravura inesperada dos israelitas começava a semear o temor entre eles. "Em breve tudo será desvelado", sussurrou um dos espias, cuja lealdade ao rei se tornara um fardo. "Aquilo que se escondia nas trevas será exposto pela luz da verdade. Preparem-se." Neste exato momento, algo sobrenatural teve início no céu. A tempestade não era simplesmente uma manifestação da natureza, mas um sinal claro do poder de Deus. Eliseu viu que a nuvem não trazia chuva, mas um exército celestial em auxílio ao seu povo. "Ó Senhor dos exércitos, envia os teus anjos", clamou o profeta. E assim, com um trovão retumbante e relâmpagos iluminando o céu, um grande pavor tomou conta dos corações dos inimigos. Os sírios começaram a ouvir vozes. "A guerra já foi ganha. O Senhor dos exércitos é o Deus deste povo." As sombras dançavam ao seu redor, enquanto cada sírio sentia que as forças invisíveis de Deus estavam prestes a se manifestar. Os israelitas, percebendo essa estranha transformação no acampamento inimigo, levantaram suas vozes em louvor. "Deus é nossa luz e nossa salvação", cantaram em uníssono, suas vozes tingidas de poder. O ambiente reverberava com a presença de um Deus que não estava apenas ouvindo, mas também atuando. De repente, uma grande confusão se abateu sobre o acampamento sírio. Ali, sob a sombra da montanha, os guerreiros se atacavam uns aos outros, convencidos de que estavam sob o ataque de um exército invisível. O plano de Deus se desenrolava de maneira gloriosa, provando que a batalha não pertencia a homens, mas ao Senhor. Mefibosete, observando tudo isso, sentiu uma nova emoção pulsar em seu ser. Era a realização da promessa, não apenas transformação, mas libertação. O Senhor não apenas restauraria sua sorte, mas estava revelando o seu poder em uma escala muito maior. Sabemos que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, exclamou ele, inspirando todos ao seu redor. Mas enquanto comemoravam, uma nova percepção atingiu Eliseu. A batalha poderia ser ganha, mas o verdadeiro confronto espiritual ainda aguardava por eles. Um silêncio sagrado se aproxima, sussurrou para os outros. Escutem a voz de Deus. Ele está prestes a revelar um plano que não apenas mudará as circunstâncias, mas transformará os corações.
Assim, enquanto o caos se multiplicava no acampamento inimigo, uma nova revelação pairava no ar, uma promessa aguardando ser cumprida. O povo de Deus, tão rapidamente erguido, estava prestes a entender que a verdadeira libertação não se limitava ao campo de batalha, mas se aprofundava nas intenções divinas. A vitória está próxima, mas ainda não conhecemos o propósito final de Deus, alertou Eliseu, convidando seus seguidores a manterem-se firmes na fé, prontos para o que estava por vir. Mefibosete e os israelitas continuaram a observar a cena diante deles, a confusão e o alvoroço que dominavam o acampamento sírio. A tempestade não se limitava a acirrar o medo dos inimigos, mas também provocava uma poderosa reflexão nos espíritos dos israelitas. Era um momento de incerteza, mas ao mesmo tempo um momento de esperança renovada. Este é o dia que o Senhor fez, gritou Mefibosete, energizando a multidão. Celebremos sua fidelidade. Ele nunca abandonou seu povo. A animação se espalhou como um perfume doce, envolta em fé, enquanto cada um ponderava sobre a obra miraculosa que se desenrolava diante de seus olhos. Porém, aos pés da montanha, a figura solene de Eliseu permanecia em oração profunda. Ele sentia que a tempestade era apenas um pretexto para um poder maior que se preparava para se manifestar. Por um momento, o mundo ao seu redor desapareceu. Só havia ele e o Senhor. Com a voz cortante de um trovão, o profeta ergueu sua mão e declarou: Ó Senhor, e agora, revela o que está no íntimo do teu coração, o que está prestes a acontecer em nosso meio. O silêncio pairou pesado como uma nuvem que prestes a romper, mas Eliseu sabia que o Senhor não falharia em responder. E então a visão de um anjo desceu do céu, envolvendo Eliseu. Seu semblante era de glória, e seus olhos brilhavam como as estrelas. Profeta do Altíssimo, tu pediste e eu venho, falou o anjo em um tom que parecia ecoar em todo o vale. O Altíssimo tem um propósito além dessas vitórias temporais. Preparai-vos, pois o que virá mudará não apenas o campo de batalha, mas os corações dos homens e a história do seu povo. Os olhos de Eliseu se arregalaram, e a responsabilidade de tal revelação pesava sobre seus ombros. Ele olhou para a multidão que ainda celebrava, e o que se avizinhava tornava-se mais claro. Não somente derrotaremos nossos inimigos, pensou ele, mas a libertação do Senhor trará verdade e justiça a todos aqueles que estão prejudicados. Enquanto isso, no acampamento sírio, os guerreiros confundidos estavam em um frenesi sem igual. Uns atacando aos outros, outros tentando fugir da sombra que se abatia sobre eles. A confusão localizada gerava pânico. Um oficial sírio, conhecendo a bravura dos israelitas, levantou sua voz desesperada. Fugiriam para as colinas. Não podemos enfrentar aquilo que não podemos ver. Esse clamor reverberou e penetrou as profundezas da alma de Eliseu. Ele percebeu que a vitória que viriam a conquistar era maior do que uma simples batalha. Era a oportunidade de mostrar a todos que não somente Deus estava com eles, mas que ele deseja restaurar a nação de Israel e também tocar os corações de seus opressores. Fiquem firmes, irmãos, bradou Mefibosete com um ardor que era quase palpável. A essência da guerra está em saber que o Senhor é a nossa fortaleza. Com Deus não há tempestade que possa nos derrubar. E assim, se prepararam não só para lutar contra seus inimigos, mas para serem instrumentos de paz e transformação. Mas a revelação do plano divino não havia terminado. Com um gesto de mão, Eliseu convocou o povo e declarou: O Senhor me disse que não somente seremos libertados, mas também muitos dos inimigos que aqui estão virão a conhecer a verdade do Deus de Israel. Um murmúrio percorreu a multidão, enquanto suas esperanças eram solidificadas em uma promessa transformadora. No entanto, uma questão sombria pairava em seus corações.
Como isso seria administrado? E se, após a vitória, o Senhor realmente os instruísse a receber os conquistados? O sol brilhava intensamente sobre eles, e o próprio céu parecia vibrar com uma expectativa crescente. Como a tempestade dissipava, uma nova luz surgia. O povo israelita se unia em louvor, mas a fala de Eliseu ecoava na mente de cada um. Estamos prestes a ver algo que mudará tudo. Preparem-se, pois o Senhor trará o esperado avivamento. E logo saberemos que a vitória não é só sobre nossos inimigos, mas sobre tudo que nos separava do amor de Deus. Assim, enquanto tudo ao seu redor mudava e os ventos sopravam um novo destino, todo o povo de Israel esperava com temor e expectativa pelo futuro que Deus reservava, sem saber o profundo significado da transformação em seus planos redentores. O dia seguia em um fervoroso equilíbrio entre fé e medo. O acampamento sírio, agora repleto de incertezas e confusão, se tornava o palco de uma batalha muito maior do que qualquer confronto físico. Mefibosete e os israelitas se preparavam para um momento decisivo, um combate não apenas por sua sobrevivência, mas um clamor por mudança e restauração. Eliseu, ainda em oração, sabia que o Senhor estava se movendo de formas que não podiam ser compreendidas imediatamente. Ele se voltara para a multidão. Fiquem prontos. O Senhor deseja que nós proclamemos sua bondade, mesmo diante dos nossos opressores. Amada nação de Israel, a vitória será para todos nós, se formos fiéis em permanecer na verdade. As palavras de Eliseu, ressoando como sinos de esperança, se espalharam, incutindo coragem nos corações atemorizados. Mefibosete, revigorado pela confiança e apoio do profeta, começou a organizar grupos de homens e mulheres. Cada um de vocês é uma parte essencial neste plano divino, e seu papel é vital para a transformação que virá, exclamou, encorajando-os a lembrar-se de quem eram, o povo escolhido. A aproximação do infortúnio sírio agora parecia inevitável. No acampamento inimigo, a desordem aumentava, e os soldados se agrediam sob a pressão de um ataque desconhecido. Muitos já começavam a questionar a força de seu comando, e o que deveria ser um momento de vitória tornava-se uma angústia carregada de dúvidas. Um capitão sírio, reconhecendo o caos, gritou: "Precisamos nos unir. Se não formos rápidos, a vitória escapará entre nossos dedos." Mas a voz de desespero percorria as fileiras quase como um eco insustentável, refletindo o sentimento de que não havia forças suficientes para enfrentar um inimigo que já se tornara uma sombra de um poder maior. Enquanto isso, uma brisa leve começou a soprar através do vale, e Eliseu decidiu aguardar um sinal divino. "A batalha pertence ao Senhor, e Ele nos guiará em sua vitória", murmurou. O som das tropas se aproximando e os clamor distante dos sírios se tornavam como o pano de fundo de um momento prestes a se tornar sagrado. Então, como um estalo de relâmpago, a manifestação do propósito de Deus começou a ressoar. Um estrondo seguido de vozes angustiadas que pareciam ecoar de uma fonte desconhecida irrompeu no acampamento sírio, aumentando o pânico entre os guerreiros. O que muitos pensavam ser uma força visível não era senão a certeza do poder divino a executar o juízo. "Ouçam, israelitas, levantem suas vozes em louvor ao Deus que nos salvou", gritou Mefibosete, suas palavras cortando a tensão como uma lâmina afiada. "Quando louva, a vitória se torna nossa e as cadeias do medo se rompem." Com um coração pulsando rápido, a multidão começou a entoar canções de liberdade, as vozes se unindo em uma sinfonia de adoração. E, em resposta, as forças sírias desabaram sob o peso de seus próprios medos. O que deveria ser um combate se transformou em uma cena de confusão, com os sírios se atacando ao invés de se manterem focados no inimigo.
Os guerreiros, confusos, se dispersaram em desespero, tornando-se alvos de um poder que não podiam ver e de um amor que não podiam entender. Eliseu, observando essa cena com olhos de fé, começou a profetizar: que cada um que sente o peso de uma opressão ainda maior do que percebem, que eles venham a ser libertos, que a verdade do Senhor seja revelada a cada um deles esta hora. E assim, enquanto os israelitas testemunhavam a vitória sendo consumada diante de seus olhos milagrosamente, algo mais profundo estava se instaurando também em seus corações. A batalha que se desenrolava não era apenas uma luta contra os sírios, mas uma luta pela alma do seu próprio povo. O Senhor não se esqueceu dos que estavam aprisionados em suas próprias vidas e consequências passadas. Assim diz o Senhor, proclamou Eliseu, ecos de autoridade ressoando: estarei com vocês e os libertarei, não apenas das forças que os cercam, mas dos cativeiros que habitam em suas almas. O juízo não é para a destruição, mas para a restauração. Nas filas da multidão, rostos transformados refletiam a esperança. Cada sentimento de desespero se tornava uma ponte sobre a qual a misericórdia se movia, convidando aqueles que haviam estado distantes do amor de Deus a virem e se verem como dignos de sua graça. Ao longe, Mefibosete sentiu o peso das suas próprias inseguranças se dissipando. Ele compreendia que aquele era um momento de renovo. Com cada nota cantada, suas próprias correntes se rompiam. Deus estava fazendo algo novo e poderoso naquela terra, um ato de compaixão que alcançava todos os homens. E assim, enquanto o sol se punha, o povo de Israel lembrava-se de que o Senhor não apenas os liberta, mas também os converge em um propósito maior. O plano soberano de Deus estava se revelando, levando não apenas à libertação, mas ao renascimento da própria identidade do seu povo. Após a tempestade, o Senhor não só revela seu poder, proclamou Eliseu, mas nos ensina a sermos instrumentos de transformação. Preparem-se, pois algo ainda mais grandioso está a caminho. E como se uma nova luz estivesse surgindo, o próximo capítulo da história começava a ser revelado, refletindo os múltiplos propósitos de Deus e sua abundante graça, que sempre acompanha aqueles que se voltam para Ele. O futuro estava repleto de promessas, e a jornada de Mefibosete, assim como as esperanças de cada israelita, estava prestes a começar uma nova era onde a verdade prevaleceria sobre o lamento, trazendo à tona um avivamento que muitos não poderiam ainda imaginar.